Fala aí, pessoal, muito boa noite. Faz 20 dias que eu cheguei no Brasil, estou aqui com o Bernardo. Fala aí, Bê, vamos comer um sushizinho. E Deus tem falado uma palavra de propósito na minha vida, então eu fiz um vídeo relacionado a esse assunto para vocês. Fica aí que vale a pena. Bom, gente, estou aprendendo a tocar violão, então isso é uma novidade. Eu já tentei tocar outros instrumentos, como piano, por exemplo, mas eu nunca me aprofundei muito na teoria, então eu consigo tocar uma música ou outra, mas quando vem para a teoria aí eu já não sei ler partitura, não consigo fazer essas coisas. Mas Deus tem falado comigo durante esse tempo que eu tenho estado aqui sobre como constantemente a gente está fugindo do nosso propósito. E isso é interessante assim falar sobre isso, sabe? Porque eu fiz uma pesquisa conversando com as pessoas que eu conheci aqui, né? E digamos assim que 90% delas não sabe qual é o propósito de vida que ela tem, propósito de vida que elas têm, né? E isso me fez pensar porque muitas vezes a gente só tá onde a gente tá porque a gente não dedica tempo para descobrir qual o propósito da nossa vida. E muitas vezes a gente até sabe, né? Ou a gente talvez pensa que a gente sabe. Muitas vezes a gente tem um propósito falho. O que é um propósito falho? Quando a pessoa ela sabia qual era o propósito da vida dela, ela falava: o meu propósito é ir morar nos Estados Unidos. Eu acho que Deus tem uma coisa para mim que está relacionada a isso. Ou ela falava: o meu propósito está relacionado com a minha carreira de DJ. Conheci um cara na pista de skate, estava andando de skate com meu irmão, e ele falou: o meu propósito é relacionado na minha carreira de DJ. E quando eu chegar lá, aí sim. E aí eu fiz uma pergunta para ele, né? Mas e quando você chegar lá? Qual vai ser o seu propósito? E aí ele não soube me perceber. Então, me responder, desculpa. Então, um propósito falho é aquele propósito que você consegue atingir, um propósito atingível e um propósito que tem fim. Quando você escolher o seu propósito de vida, escolha um propósito que você pode fazer durante a sua vida inteira. E a nossa vida tem um fim, né? É muito importante a gente pensar sobre isso. Mas um propósito que vai muito além da nossa vida. E um propósito geral que Jesus deixou pra gente é o propósito de amar o próximo como a si mesmo. E o que que isso significa? Significa, cara, que quando você vê uma pessoa na rua, você vai dar um bom dia, mesmo que você não conheça essa pessoa. Vai parar, se você não tiver com pressa e perceber que a pessoa não tá com pressa também, você não vai atrasar ela. Cara, para, qual que é o seu nome? Como é que tá o seu dia, né? Com quem que você trabalha? Demonstre interesse na vida das pessoas, porque isso é amar de verdade. Vou ser sincero com vocês. Voltando dos Estados Unidos, eu vi um grande choque cultural. Óbvio, questão de fala também, porque tem muitas coisas que a gente fala lá que se você traduzir ao pé da letra que é ofensivo. Por exemplo, quando você está fazendo alguma coisa, você pergunta para a pessoa: "Is it good enough?" Tipo, tá bom o suficiente, né? Aqui parece ofensivo. Ah, isso aqui tá bom o suficiente que eu fiz? Como se você tivesse, como se a pessoa tivesse um padrão muito alto, né? E você tivesse que superar aquilo. Mas lá não, é só um tipo: "Ah, tá bom. O que que você acha?" Você tá perguntando a opinião da pessoa. E aí a gente tava montando um quarto ali do meu irmão, e eu perguntei pra minha mamãe: "Ah, isso aqui tá bom o suficiente?" Ela ficou: "Oxe, como assim bom o suficiente?" Como se eu tivesse sido arrogante, sabe? Então, isso aí também me falou muito, cara, que às vezes a gente nunca vai conseguir julgar o coração das pessoas, né? A julgar a gente pode, mas a gente nunca vai conseguir saber o que que é de fato, o que que é de verdade. Então, cara, não adianta você se ofender por palavras que muitas vezes no coração da pessoa ela não quis te ofender, sabe? Então vale mais a pena a gente sempre tentar ver o lado bom das coisas. I searched the world, but it couldn't feel me. Man's empty praise, treasures that fade are never enough. Then you came along, put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing
Better than you, Lord, there's nothing. Better than you, Lord, there's nothing. Nothing is better than you. Tô aprendendo essa música. Chama Graves into Garden. E é uma música muito bonita. Eu botei a tradução ali pra vocês verem. E o nome dela em português é Vida aos Sepulcros. Pesquisa lá. Better than you. Essa parte ainda tem que melhorar, né?